Olha, por trás das ações da Irani tem um segredo, tem algo oculto que quase ninguém te conta e que a gente vai te revelar nesse vídeo, além de contar tudo o que você precisa saber antes de decidir entre investir ou não em Irani. Vai te mostrar se a Irani é uma boa pagadora de acordo com a estratégia aqui do Clube do Valor, que foca em dividendos, vai te mostrar se ela tá barata ou não de acordo com a nossa estratégia de valor. E também vamos revelar esse segredo que alguns acham que vai fazer com que as ações da Irani parem de cair. Afinal, elas já vem caindo bastante nesse ano, em especial depois que o seu lucro líquido caiu pela metade no segundo trimestre de 2024, embora existam bancos de investimentos recomendando compra de Irani e outros analistas dizendo que ainda não é o momento. E aí, como saber quem tá certo nessa história e qual o segredo é esse de Irani? Bom, precisa de uma estratégia, precisa acompanhar esse vídeo. Quem vai guiar é o meu sócio, Felipe Almeida. Bola contigo e bom vídeo. Boa, vamos lá. E pra gente entender que segredo é esse, a gente precisa olhar para o resultado recente da Irani primeiro. Essa aqui é uma empresa que tem o foco na produção de papel para embalagens e papelão ondulado, com produtos 100% recicláveis. O que a gente viu recentemente foi o lucro cair pela metade, realmente, 50% de queda. Nessa imagem a gente consegue ver que o maior impacto foram nas linhas não recorrentes de lucro. Quando a gente olha para a receita, a quantidade de vendas que a empresa fez, a gente vê algo muito próximo do 0 a 0. Comparando com o segundo trimestre do ano passado, ela ficou em cerca de 390 milhões do mesmo jeito. Assim como o EBITDA, a geração de caixa não mudou muito de um ano para o outro. Além disso, o volume de vendas de papel ondulado chegou a subir mais de 8% nesse período, o que também foi verdade para o segmento de papel para embalagens sustentáveis, que na evolução dos preços subiu mais de 10% do ano passado para cá. E a gente olha para isso aqui e pensa, poxa, se as vendas aumentaram, a receita e o EBITDA se manteve igual, por que o lucro caiu tanto? E por que ainda assim tem gente recomendando compra, mostrando um preço teto ali de R$14 para a Irani, o que seria uma rentabilidade de praticamente 100%, já que ela está cotada a pouco mais de R$7 agora. E aí, antes da gente falar de qualquer segredo por trás da Irani, fica uma pergunta muito relevante. Quando você vê uma notícia como essa, do lucro caindo pela metade, ou seja, a capacidade de dividendos de uma empresa cair pela metade também, já que o dividendo cai conforme o lucro. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma casa de análise dizendo que, na opinião deles, a empresa pode dobrar de valor nesse período, recomendando compra, o que é que você pensa? Principalmente se você já tem Irani na carteira, você vai comprar mais? Você vai pensar em vender nesse momento, depois da queda? Você vai esperar? E, afinal de contas, quando a gente vai para a prática, o que a gente vê é que até investidores institucionais, que são os maiores, 60% deles tomam decisões baseadas no Reddit, que é um portal basicamente de opiniões e notícias. Ou seja, muito mais focado no que é que cada uma das pessoas acha que vai acontecer do que de fato em base de dados. E o grande problema de investir assim é que você está sempre tentando projetar o que você acha que vai acontecer no futuro. E o que os estudos mais recentes falam, como esse aqui da Universidade de Maringá, é que não só nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar projetar o futuro, mas também quando a gente fala de profissionais do mercado financeiro, principalmente os analistas, eles costumam ser muito influenciados pelos seus próprios vieses emocionais, se tornando mais otimistas quando o período é de menor incerteza, ou seja, recomendando muito mais compra quando as coisas estão mais positivas. E os mesmos analistas passam a se tornar mais conservadores quando o período é de maior incerteza, ou seja, passando a recomendar mais espera e venda quando tudo está ruim, comprovando a tese de que investir por notícias, investir por opiniões ou investir até com base somente nos que os analistas acham que vai acontecer no futuro tende a ser uma forma muito ruim de investir. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com base em estratégias 100% focadas em dados e em matemática. E o que a gente tem tido de resultados é como no caso desse cliente aqui, que nos últimos 12 meses saiu dos seus R$319 mil para R$606 mil na conta, contando somente com a sua disciplina de aportes e quase 14% de rentabilidade na sua carteira. Conseguiu ali bater o CDI com certa folga. E melhor de tudo, sem precisar perder seu tempo com notícias ou com o que ele acha que vai acontecer, muito menos com a opinião de amigo ou do assessor de investimentos que tinha um modelo conflitado e antes atendia esse investidor aqui. E é justamente pensando em apresentar essa forma sistemática de investir, que te mostra exatamente a hora certa de comprar e de vender um ativo. Eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Se você clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima, preencher teu nome e teu telefone, e também vai estar na descrição do vídeo, você vai concorrer a uma das 7 vagas para 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos para analisar o teu caso de forma individual. Então vai lá que essa oportunidade está acontecendo somente essa semana. Agora vamos lá entender essa queda que já vai chegando em 25% ali na Irani, mesmo considerando os dividendos. E o lucro muito menor da Irani nesse semestre vem muito explicado pelo aumento dos custos, que saíram de 494 milhões para pouco mais de 500 milhões nesse semestre. E para a gente entender em ainda mais detalhes, olhando para o fluxo de caixa livre da empresa, o que a gente vai ver é que na linha de CAPEX, que é basicamente os investimentos que a empresa faz em infraestrutura para aumentar suas próprias produções, a gente vai ver que essa linha caiu quando comparado com o segundo trimestre de 2023, mas o grande problema está aqui na linha da plataforma Gaia, que é justamente o complexo de investimentos que a Irani vem fazendo
para trazer mais autonomia nas suas produções, mas que no segundo trimestre de 2024 teve uma receita muito baixa, inclusive menor do que o próprio CAPEX. Ou seja, nesse trimestre o investimento não se pagou. E é justamente por causa desse desembolso de caixa nesse projeto que a gente vê a dívida da Irani sair de um múltiplo dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1, como era em 2021, para mais de 2, como está nesse momento agora. Aí você pode chegar até aqui e pensar, poxa, Felipe, mas a cotação só cai, o lucro realmente caiu, o investimento dela não tem dado retorno, tudo é ruim para a Irani. Só que na verdade não, e é aqui que entra o segredo por trás dessa empresa. E para a gente entender isso, vamos olhar para os pares do setor da Irani aqui no Brasil. A gente vai falar da Klabin, que nos últimos 5 anos está com a alta da cotação ali em pouco mais de 57%, e da Suzano, que está com a alta de 89% no mesmo período. O que a gente nota nesses gráficos é uma semelhança muito grande com a commodity celulose, que também tem um gráfico que estourou ali em 2021 e está mediano nos últimos anos. Enquanto quando a gente volta para olhar para a Irani, a gente vê na verdade uma alta muito mais constante nos últimos 5 anos, trazendo um retorno de praticamente 180% sem considerar dividendos. E a grande diferença da Irani para a Suzano e para a Klabin é que a Irani não depende diretamente da celulose para viver sua vida. Como a gente está falando de produção de embalagens 100% sustentáveis, o mercado dela se torna bastante resiliente mesmo quando a economia não vai tão bem assim. Um exemplo disso é o que aconteceu ali na Covid-19 entre 2020 e 2021, a Irani subiu quase 150%, 144%. O que aconteceu pela alta demanda de embalagens naquele período, principalmente quando a gente falava de delivery e outros tipos de entrega. De lá para cá esse segmento se tornou ainda mais comum e é por isso que desde então o número de vendas da Irani vem se mantendo constante desde 2020. E aí onde é que eu tô querendo chegar com tudo isso? Todo mundo já sabe que a Bolsa do Brasil ela tem esse problema que pode ser problema por uns momentos e tem esse benefício que pode ser benefício por uns momentos, que é estar muito atrelado ao setor de commodities. Só que a Irani, apesar de trabalhar com a celulose, ela passa em paralelo, sem depender tanto dos preços da celulose internacional. Ah, Felipe, então é muito melhor comprar Irani do que Suzano e Klabin, por exemplo? E aí, para responder isso com muita clareza, a gente precisa dos dados de uma estratégia completamente sistemática. Para quem gosta de investir com base em estratégias de dividendos, então o caminho é olhar para a Irani com essa ótica. E principalmente para os últimos 3 anos de distribuição de dividendos dessa empresa. Afinal de contas, a gente está falando de quase 9% de dividendo ao ano, na média, nos últimos 3 anos. E essa é a principal métrica que coloca a Irani na 10ª posição entre as empresas que mais pagam dividendos da Bolsa nesse momento. Então sim, independente de qualquer coisa, baseado no histórico, ela faz sentido para quem busca dividendos nesse momento. Agora, entender se a Irani é uma empresa barata exige que a gente olhe para outras métricas. E para isso a gente vai usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor. E quando a gente digita aqui o código da empresa, a gente vai ver um preço por valor patrimonial que está em quase 1,5, um preço sobre lucro que está acima de 12, não é tão baixo assim se a gente parar para pensar, e um EV/EBIT que está acima de 9. E é justamente a métrica EV/EBIT que nos ajuda diretamente a encontrar empresas que estão mais baratas na bolsa. Afinal de contas, quando a gente olha para os mais de 20 anos até aqui, começando numa janela lá perto dos anos 2000, procurar as 20 empresas mais baratas da bolsa, baseados no EV/EBIT, demonstram um resultado 5 vezes maior quando comparado com as 20 empresas mais caras da bolsa. Inclusive, se você quiser conhecer 10 empresas que estão extremamente baratas nesse momento que você está assistindo o vídeo, além de uma explicação detalhada de como a estratégia funciona, é só baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te contando tudo isso. Vai estar num link aqui em cima ou na descrição do vídeo. E olhando para a Irani nesse momento, a gente vai ver ela na posição número 54 do ranking das ações mais baratas da bolsa. Um earn yield aproximado de 10%. E é por isso que, apesar de ter um tesouro escondido, de não depender tanto da celulose no Brasil, a Irani faz sentido para dividendos, mas a Irani não está barata nesse momento. Tudo vai depender de como você gosta de investir e como você monta a tua estratégia de ações. Agora, se você é um investidor que está buscando muito mais investir no mercado internacional, atrelado ao dólar nesse momento, você precisa assistir esse vídeo que eu te contei tudo sobre o IVVB11. E se ele está valendo a pena nesse momento, eu estou te esperando por lá.